Salve, gente minha. São 9 e pouquinho. Vim aqui chamar vocês, tô fazendo um cafezinho. Tá ouvindo piano? Tá ouvindo? Trilhas maravilhosas hoje, de fundo. Vem comigo, vamos lá no Estúdio Cláudia Ricken, facebook.com/Estúdio Cláudia Ricken. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira de alto amor, todo amor. Vou falar de 4 chaves, os mecanismos de defesa e abrir essas portas para a gente se sentir melhor sobre si mesmo, conseguir coisas que às vezes ficaram engastalhadas. Esses encontros de quarta-feira têm sido muito lindos e ele acontece lá no facebook.com/Estúdio Cláudia Ricken. Vem aqui lembrar vocês que eu amo vocês muito, que estão no meu coração. Vem, tô entrando lá. Beijo. Eia, pessoal! Eia! Salve, hello! Quarta-feira, hoje é dia de alto amor. Tá ouvindo? Agora não tem só o piano, tem também a trilha inteira, que é uma grande honra, uma grande satisfação a gente estar fazendo música de fundo com vocês. Eu que sou Cláudia Ricken, vou esperando vocês chegando, que a nossa conversa de alto amor hoje é bacanuda. E vocês vão me dizendo oi, vão cumprimentando, dizendo que cidade que vocês estão. Vou dar aqueles 36 segundos para vocês chegarem, tomando um cafezinho dos deuses. Hoje eu tô fazendo esse alto amor na minha casa. E música aqui é o que não falta. Porque quem canta seus males espanta. Ed Crink, essa é autoral. E outras são piano e outras são trilhas. Vocês vão reconhecendo que a gente combinou de continuar fazendo música. Foi emocionante começar com isso, né, gente? Ei, Manuela Mantegari, eba! Alto amor cura tudo, nega. Aliás, é o que cura, né? E hoje eu vou tratar com vocês de uma passagem muito importante. Tive essa semana com meu parceiro do laboratório, Luiz Fernando Miller, e falando algo que nós falamos com muitos de vocês, o trabalho de autoconhecimento, de crescimento, muitas vezes até mesmo terapêutico, pode virar uma enrolação, né? Em que a gente mexe com as coisas, mas não resolve. Ou resolve umas partes e sobrevive com outras meio mancas, né? E também quem é perfeito, né? Perfeição é aquela história, né? O perfazer todos os dias um pouquinho. Mas tem sim algumas estratégias que eu poderia chamar de terapêuticas e pontos-chave que fazem um upgrade enorme na gente. Então eu hoje vou desafiar vocês um pouquinho achar essas 4 chaves dos mecanismos que vocês já têm me ouvido falar, do CPTSD, quando a gente tem flashbacks, quando a gente tem uma espécie de trauma ou das dificuldades, vamos dizer, da invalidação interna, daquilo que faz a gente ficar para baixo, ou que a gente se põe para baixo. E tem 4 padrões super importantes de uma gente especializadíssima. Estou falando de Pete Walker. E dessas 4 F, só que hoje eu vou dar como é que a banda toca em cada um desses elementos que a gente se sabota. Mas para essa música ser uma briga de foice, a gente vai no olho do furacão dessa história. E aí, tô de manjar, gente minha, que é para dar sorte para vocês. Cumprimentando vocês, amados. Iris Colaza, minha irmã. Amada Maria Ricken, lá dos Estados Unidos, minha prima, um beijo no Edu, meu primo irmão muito amado. Manuela, já cumprimentei. Flávio Nogueira, né? I was missing you. Adriana Gibim. Sejam bem-vindos. Eu sei que um monte de vocês vão entrando. Às vezes eu não consigo conectar o nome à pessoa, mas eu tô com vocês e daqui a pouco eu abro para vocês fazerem comentários, né? Mas então vamos lá, presta bem atenção, porque eu vou dar 2 padrões e os outros 2, quando eu nominar, vocês vão ter que me escrever o que vocês adivinham qual é a base da história, né? Nós estamos falando dos 5 dedinhos todas as semanas. Eu sou o rei ou rainha do meu estado, quem manda na minha cabeça sou eu. Muito importante eu manter o meu estado, respiro que é grátis, né? Voltou, maravilha. Bom, a propósito desse autor, eu já mostrei esse livro para vocês, Complex PTSD, desordem de estresse pós-traumático complexo, que diz respeito
a uma resposta emocional que a gente desenvolve por conta de invalidações, por conta de traumas, especialmente de traumas emocionais. No DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Transtorno Mental, o PTSD, que é o transtorno trauma pós-traumático, ele consta, mas ele consta também com acidentes, com guerra, com, enfim, presenciar coisas traumáticas de verdade. E o Complex PTSD tem uma importância singular no momento da história hoje, porque a gente sabe de uma série de dificuldades que a gente enfrenta por conta desses flashbacks. Nós passamos determinadas situações em que nos sentimos, de alguma forma, impotentes ou desatendidos, né? E a gente não conseguiu se apropriar desse self mais poderoso, que permite a gente fazer as coisas e que é onde existe amor, né? Que é onde existe essa confiança, que é onde existe esse brilho nos olhos, que é onde eu consigo olhar para amanhã e onde eu consigo olhar para o outro, porque eu consigo me olhar, né? Então, dos 4 Fs que o Pete Walker desenvolveu como os mecanismos de resposta. Primeiro, a gente tem a vergonha e a culpa. Nós passamos determinadas situações, podíamos ter uma mãe narcisista, um pai narcisista, ou um esquema narcisístico de família, em que o egoísmo ou o tempo para aquela criança que nós fomos não era muito dedicado, a gente não tinha muito espaço para expressar aquilo que a gente realmente era, ou aquilo que a gente realmente queria, ou se sentir seguro no tempo de desenvolvimento que a gente tinha, né? E isso deixa a gente com a gestalt aberta, um pouco inseguro, né? Isso pode deixar a gente, ter deixado a gente sem os recursos, sem o sentido e os recursos de nos respeitar e de exercer o nosso verdadeiro direito. A gente se sente invalidado. E a vergonha e a culpa é assim, de novo, isso é muito importante de eu dizer, porque, gente minha, muitos de nós se culpa sem ter culpa de nada, se sente envergonhado sem ser vergonhoso, sem ter por que ter vergonha. Porque, de alguma forma, nessas dinâmicas, enquanto nós crescíamos, tem uma lavagem cerebral aí que comunica que o que eu sinto não importa muito, que comunica que minhas necessidades não são importantes, que eu posso até ser insignificante. A gente cresce sentindo algo invisível e a gente conta pra gente mesmo. Ou eu brinco que é o tubinho do líquido verde, né? Você tem um tubinho que é um líquido verde ali, que foi o programa que baixou. Você não é o programa, mas aquele negócio veio. Então, de novo, é que nem a casa com vazamento, né? Eu moro nela, não foi culpa minha, não fui eu que fui lá e fiz o vazamento. Mas se eu moro nela, é minha responsabilidade. Eu tenho que responder por lidar com isso e ver como é que eu vou para outro lugar, que eu não respondo. Eu não tenho a culpa e a vergonha. Eu recebi um abraço não é porque era culpa minha, é porque uma outra dinâmica estava ali em lugar, mas a casa onde eu moro hoje, que tem goteira, eu tenho que ir lá consertar, eu tenho que tornar. Então, enfeitar o meu lugar, enfeitar o meu espaço, cuidar das minhas coisas, ficar um pouco em silêncio, ficar um pouco com a minha meditação, curtir as minhas coisas, abre um espaço, uma vereda enorme para eu estar com o outro, para eu desenvolver as coisas na vida. Entretanto, com esses jogos ou com esses programinhas, a culpa e a vergonha, inclusive a vergonha alheia, a gente sente mal como se fosse culpa nossa. Isso é muito importante, são 2 coisas que acontecem das quais a gente precisa se livrar, saindo do véu da inconsciência, né? O véu under the veil of consciousness, embaixo do véu da consciência, no inconsciente, a gente pode ficar respondendo a esse programa como um robô, e a gente não pensa. Então, ter a consciência de que isso está aí faz eu dizer, opa, a culpa não foi minha e não é minha. Eu posso encontrar os responsáveis, mas isso não é o mais importante. O mais importante é eu desenvolver um novo movimento consigo mesmo, em mim própria, de mim, em eu. E os 4 Fs que o Peter Walker descreve, em que para lidar com essas circunstâncias desreguladas, e essas circunstâncias desreguladas acontecem por mudança de país, por mudança de cidade, por separação, por agressões físicas, por falta de dinheiro, por medos, por doenças mentais na família, por brigas, por divórcios, por morte de alguém, por
temas, as famílias têm temas, né? Tem aqueles irmãos que são todos muito unidos, aí tem aquelas famílias que são todas muito rivais, todo mundo compete com todo mundo. Oi. Edileuza, minha deusa. Tô andando aqui, gente, pra ver se esse negócio para de cair. Voltamos. Venha! Deixa eu ver aqui. Vou ficar assim, não vou nem me mexer. Então daí pra falar quanto eu tenho. Então, uma das respostas dos 4 Fs é o fight, que é o ferir, fera. Quando a pessoa... Então a gente tem o fight, ferir, fera. A gente tem o fawn, que é fraternizar, florear. Quando a gente vai bajular, tentar agradar o outro, ser super simpático, e a gente fawn. A gente tem o freeze, que é fixar, congelar, né? De freeze, de congelar. Freeze, fixar, que é quando a gente fala, fudeu, não sei como fazer com isso aqui, a gente fica... Será que agora vai, gente minha? É um tal de vai e volta, vamos lá. Vou sentar pra cá. Estão me vendo aí? Vamos em frente? Segue. Então, eu dizia que a gente tem o fight, que é o ferir e o fera, que a gente tem o fawn, que é o florear e o fraterno, que passa por bajular, flagelar-se, né, cuidar do outro. A gente tem o freeze, que é congelar mesmo, para tudo, a gente não consegue fazer nada, fica absolutamente em pânico, ou fica congelado, parado, avaliando a situação, que é aquela hora que fala, ferrou, né? E a gente tem... o flight, que é o flutuar, quando a gente voa, dissocia, fica longe. Esses elementos eu gostaria de começar primeiro pelo fight, que é o ferir. Quando você... Primeiro, se a gente estiver falando de um narcisista, ou se a gente estiver falando de um sociopata verdadeiramente, eu concordo, e o Pete Walker escreve isso no livro dele, que ele concorda com a noção tida largamente entre os profissionais da área, que pouco se pode fazer para ajudar um sociopata ou um narcisista de desordem de personalidade. A gente pode ter tido esquemas, ou conviver com esquemas narcisísticos, em que um pouco as pessoas não estão muito verdadeiramente em contato com as suas forças, ou fingem um pouco, ou fica na imagem, não dá conta de uma coisa sadia, mas quando isso evoluiu para desordem narcisista, acabou-se que era doce, não tem o que a gente fazer a respeito, sai correndo. E isso é algo que vocês têm me ouvido falar, porque não é possível. Mas, se a gente está vivendo numa circunstância em que tem os elementos narcisísticos, então, na resposta de fight, que é do ferir, a gente vai ver uma pessoa que precisa se recuperar da resposta polarizada de fight, de ferir, de brigar, que tipos que não são verdadeiramente narcisistas, mas que têm a possibilidade de compreender que esse egoísmo, que esta agressividade que eles desenvolvem, eles podem se beneficiar de compreender que custa um alto preço ficar controlando os outros com intimidação, criticismo e sarcasmo. Ele diz que alguns com quem ele trabalhou ainda viram que sua agressividade assustava, espantava para longe as pessoas que poderiam ter proximidade, intimidade com eles, né? Porque até mesmo um sobrevivente que eu atendi conta que, apesar de que o parceiro dela ficou, ele tinha tanto medo e ressentimento dessa coisa destrutiva e da irritabilidade que ele não podia manifestar calor, o real afeto e dar o abraço que ela tão desesperadamente precisava. Então, a resposta do fight, de se tornar agressivo, de ficar sarcástico, de tirar sarro, de agredir mesmo, de criticar abertamente, é uma resposta que afasta aquilo que a pessoa mais precisa, porque o que ela mais precisa desesperadamente, nos tipos fera, nos tipos feridores, é entender que essa espiral
negativa, essa espiral baixa, né? O down spiral, quando você vai para baixo, aliena, e que ela vem da necessidade de controlar além da média. Parece que é assim, um excessivo uso de poder desencadeia uma retirada emocional no outro, que faz com que os tipos briguentos, os tipos fera, se sintam ainda mais abandonados. Por sua vez, ele se torna, então, mais ofendido e indignado do que já estava, e contemporizando, assim, remoendo essa coisa, fica realmente um nível alto de indignação e de mais raiva. Nos tipos de briga, nos tipos de fera e de ferir, em que a raiva vira o mecanismo de defesa para essas invalidações e para esse sentimento de abandono, os íntimos... Jande de Paulo, combinamos que continuamos o papo de ontem, mestra. Matheus Bergamo, bem-vindo. Rosemary Rezende, Mônica Caixe. Estou com vocês, gente minha. Então, como a gente dizia, essa coisa da distância que se cria no tipo fera, que se torna muito agressivo, por sua vez, cria uma distância crescente com essa coisa de segurar, de se retirar do calor e da afetividade ao infinito. Então essas pessoas vão ficando muito sozinhas. E os tipos feras se beneficiam realmente ao aprender a redirecionar essa raiva para as circunstâncias horrendas de infância que eles viveram. O que isso quer dizer é que essas circunstâncias causaram que essa gente adotasse essa defesa de destruição de intimidade. Algumas vezes a gente percebe, em doses pequenas, que quando a intimidade começa a crescer, ou talvez conforme vai se desenvolvendo a possibilidade de proximidade, ou até mesmo de alguns tipos de sucesso profissional, onde a gente está junto com as pessoas em liga, a gente tem um programinha de destruir. A gente, de repente, fica inseguro, surta, a gente arruma uma briga, a gente começa a desconfiar de tudo, porque tem um programinha ali que diz que tudo vai se acabar. Então, ele entender que dirigir essa raiva para as circunstâncias horrendas da sua infância que causaram essa defesa destrutiva da proximidade e da intimidade, pode também ajudar a desconstruir os hábitos de mesclar instantaneamente sentimentos de abandono, ou transformar, né, levar o seu sentimento de abandono para a raiva e para o nojo. Que coisa incrível, né? Então o sentimento de abandono é transformado em raiva e nojo. Quando você percebe isso, você fala... Sentir seus sentimentos, lembra desse dedinho? Eu sou o rei, a rainha do meu estado. Aponto para o crítico interno, não deixo aquela voz na cabeça falar o que quer. Digo não, calma e firmemente, carinhosamente. Tenho um bom relacionamento, dedo anelar do relacionamento. É um bom relacionamento comigo, sou a melhor amiga de mim, sinto os meus sentimentos. O meu sentimento sobre a parte horrível da minha infância, e eu estou falando de novo do mecanismo de defesa de ferir, de fera, ser briguento, sarcástico, desqualificar os outros, agredir como uma forma desesperada de querer proximidade, imagina isso. Eu vou desconstruir o hábito de instantaneamente transformar o meu sentimento de abandono em raiva e nojo. E aí, como um tipo raivólatra, ou que fere, né? Como o tipo fera, o lado fera de mim, ou o tipo fera de defesa, eu tenho a possibilidade de recuperação, me tornando mais consciente desses sentimentos de abandono. Não é igual para todos os tipos, hein, gente? A gente fala, então todo mundo, os mecanismos de defesa são todos abandono. Quando o abandono marca de uma forma basal o tipo de resposta de defesa fera, de ferir. Atacar, brigar, sarcasmo, gente que tira sarro, gente que briga mesmo fisicamente, gente que chama pro pau, gente que parte, que não sendo narcisista ou sociopata, porque aí já falei, saímos da linha do possível, mas em sendo uma resposta de CPTSD,
que é esse trauma complexo, que é essa resposta de flashback, a gente precisa compreender e transformar esses sentimentos de abandono conscientes. E aí esse tipo pode aprender a soltar o medo e a vergonha em lágrimas. Essa gente precisa chorar. E lembrando que ajudar uma série de tipos feridas e de agressores, né, de feras e de fight, né, de briguentos com a vida, através de guiar esse choro para soltar a dor, o machucado, mais do que polarizar em raiva e explosões lá fora, tem sido extremamente importante, porque quando nós estamos machucados, uma parte de nós está triste. E uma parte de nós está muito brava, louca da vida, furiosa. Uma parte de nós está triste, uma parte de nós está furiosa. Não existe quantidade suficiente de fúria ou de raiva que possa jamais metabolizar nossa tristeza. Nós temos que sentir nossos sentimentos, sentir nossa tristeza no lugar. Porque senão a gente sai agredindo o mundo e afastando aquilo que a gente tão desesperadamente precisa, que é essa proximidade, essa intimidade, esse abraço. Os tipos fera precisam ver suas posições, como eles alienam outras pessoas, perpetuando o momento presente de abandono. Eles precisam renunciar à ilusão de que a própria perfeição desse hábito de projetar perfeccionismo, o crítico interno solto, feito um doido, nos outros, né? Então, você vê as pessoas como ou é preto ou é branco, ou as pessoas são perfeitas ou é tudo muito ruim. Isso é a projeção narcisística. E, de novo, eu estou fazendo a diferença entre o narcisista de desordem de personalidade e o traço narcisístico, esquemas narcisísticos que não chegam a desenvolver uma desordem, mas que tem esses elementos que fazem isso. Então, por que o preto ou branco? Porque eu não quero me ver. Se eu fico nesse processo de que dói tanto que eu não quero me ver, mecanismo de defesa, lembra? Estamos fazendo os 4. Então eu não quero me ver, então o que eu projeto no mundo? Ou o cara é maravilhoso, a mulher é maravilhosa, a vida, aquela coisa é perfeita e maravilhosa, ou é péssimo e horrível, porque aí eu não tenho os tons intermediários. É tudo ou nada, é muito bom, muito ruim. É super perfeito ou é condenável. Porque eu projeto lá fora essa dificuldade de ver que existem paradoxos, tem bom, tem ruim, tem mais ou menos, né? Não tem assim esse prestar conta com muita facilidade. Então, esse excesso de crítica por sentir-se abandonado precisa que os sentimentos de machucado, os sentimentos de dor, sejam vividos como luto mesmo, com a tristeza que eles têm, e trabalhados através do abandono original que eles representaram, mais do que deslocar destrutivamente em íntimos da sua atualidade. Ou seja, você tem uma relação de intimidade. O medo do abandono, se você sofreu uma situação de abandono, sentiu que ficou no meio da estrada, não teve o amparo no momento em que precisou, ele pode de verdade desenvolver uma agressividade deslocada, e aí são os tipos fera. Que coisa, né, gente minha? Então houve um abandono aí. Precisa chorar esse abandono, não agredir os outros. E aí, qual é o medo dos tipos fera? Que eles vão sentar para chorar, não vão parar nunca mais de chorar, né? Eu vou chorar até o fim da minha vida, não quero, vou ficar fraco, eu tenho uma fantasia de poder com essa coisa meio brava, com essa coisa meio agressiva. Mas se você for guiado sem permitir que esse mecanismo de defesa vire uma fixação e você possa fazer o luto e chorar e olhar as circunstâncias de novo, olha, o Pete Walker chama de circunstâncias horrendas da infância dessas pessoas que ficaram muito agressivas. Então, elas sabem do que se trata. Então, sem a fixação no mecanismo de defesa, o tipo fera precisa se tornar mais flexível e adaptável em usar outras formas de resposta dos 4 Fs que eu estou descrevendo a vocês. O fera é o primeiro, eu vou falar dos outros, mais um, e dos outros 2 vocês vão adivinhar. Porque se o tipo fera tem um medo muito grande do abandono, esse é o ponto específico, os outros têm outros, vocês vão me dizer. Então, se você está
é um tipo fera que, em recuperação, que quer parar de soltar metralhadora em cima dos outros, se sentir tão só porque precisa de um abraço, mas espanta os íntimos, os próximos, quando começa a dar certo. Surta, fica apavorado, faz sarcasmo, tira sarro, entra nesse mecanismo de defesa, até por medo dessa perda, né? É um pânico de ser abandonado. Então, se você está em recuperação disso, especialmente, vai ser especialmente de benefício você aprender a resposta de empatia e a próxima posição, que é o fawn, que é o floreio, que é o fraterno, que no exagero vira bajulação, vira eu tentar mergir, misturar-me com as necessidades do outro, né? E tem outro problema. Mas aprender isso é importante começar a imaginar como é que se sente aquele com quem você interage. Como é que você sente a pessoa com quem você está interagindo? Sabe se colocar no lugar do outro e ver como é que a pessoa se sente quando você vai e se retira, ou se torna agressivo, ou se torna agressiva, né? Faz isso o máximo que você puder, se colocar no lugar do outro e perceber como é que isso interage. Porque você pode expandir nessa coisa de desenvolver a sua consciência máxima de como você pode interagir, do que realmente você está buscando, das suas necessidades, sim, ser verdadeiras, seus direitos e seus sentimentos, e dos outros, aqueles com quem você gostaria muito de ter real intimidade, você gostaria muito de ter real parceria, você gostaria muito de ter real atividade conjunta, né? Então, logo no comecinho dessa recuperação, tem aquela coisa em inglês que a gente fala fake it till you make it, né? Finge, como é que é? Eu tenho uma frase em português para isso. Enfim, finge até você conseguir, faz de conta até se dar conta, é essa frase em português. Faz de conta até dar conta. Você é meio agressivo, tem um super sarcasmo, virou um mecanismo de defesa que vira vício. E no comecinho, para você começar a ter um outro movimento e parar de destruir a intimidade, destruir as proximidades das quais você precisa tanto, você faz de conta até dar conta. Porque aí começa a virar, de repente, você começa a aprender esse novo script, baixar outro tubinho de outra cor, de outro programa. Não foi culpa sua, mas você precisa desenvolver uma resposta conectada com as suas emoções e as suas necessidades, e não uma defesa cega, piloto automático, que te impede de ter a intimidade que você tanto precisa. Então, você faz de conta até dar conta e vai praticando a ter consideração pelo outro, né? E sem reciprocidade, no diálogo, a intimidade não acontece, né? Então, a intimidade e o diálogo precisam acontecer com reciprocidade. Então, é bem importante a gente olhar para isso, como é que esse fight, o tipo fera. Vocês conhecem alguém, gente minha? Sarcástico, agressivo, é difícil, quando precisa de alguma coisa, te empurra primeiro, se a coisa começa a dar certo. Então, tem retiradas, mas que existe aqui no tipo fera, no tipo ferir, uma coisa de verdade briguenta, né? Que se vai longe, pode evoluir para uma coisa de narcisismo. Legal. Vou falar do tipo fawn, que se escreve F-A-W-N, que é o floreio, que é o fraterno, que também é o flagelo, que também é a bajulação, que também é, né, crescendo para um lado de resposta polarizada, precisa de recuperação. Porque na psicoeducação, sobre os pais, alguns pais criam respostas de floreio e é a síndrome do bom menino, né? Muitas pessoas instantaneamente sabem que a codependência delas vem de ter sido continuamente atacadas e envergonhadas, como se elas fossem egoístas, porque elas iam cuidar de qualquer coisa do seu próprio interesse. Esse ataque e esse envergonhamento pode ser um tirar-sarro, pode ser dizer que você não faz nada direito, pode ser tirar-sarro que você fez xixi na cama, pode ser te chamar de nomes, pode ser o bullying propriamente dito, né? Mas é uma forma de ataque. Sobretudo um ataque em que a pessoa que vai para o floreio foi culpada ou foi envergonhada por cuidar de si mesma. Então, mamãe narcisista, papai ocupado, essas famílias, como eu dizia numa das horas que o negócio aqui resolveu pausar,
que tem como tema competição, que tem como tema um certo egoísmo, né? Uma coisa... competição é irmã gêmea de inveja, tá, gente minha? Então, famílias muito grandes dá uma competição porque a gente quer a atenção de papai e mamãe. A competição não sadia pode trazer um elemento de grande ansiedade, oxitocinas, toxinas, adrenalinas e neurotransmissores e hormônios que põem a gente num estado de medo e de emergência, de ameaça. O estado de floreio, de flagelo, que a pessoa entra e ela tenta mergir, misturar os próprios sentimentos dela aos seus desejos, ou seus desejos aos desejos dela para atender você, faz com que essa pessoa se anule. Ontem, Coronel, comigo no estúdio, dizia que entra até uma dissimulação, porque eu não posso enfrentar, eu tenho que ser boa menina, eu não posso... eu não posso me colocar, porque eu era chamada de egoísta se eu fizesse isso. E os clientes e as pessoas que nós pesquisamos, e desses casos das descrições do Pete Walker, dizem que, estudando e olhando as histórias, eu nem de longe fui egoísta o suficiente. Eu me achava egoísta e me culpava e me envergonhava por eu ser egoísta, não posso. Mas nem de longe eu fui o suficiente, nem comecei a ser egoísta. Eu tinha que ser muito mais egoísta para significar um pouco de auto-amor, um pouco de auto-respeito. Porque na resposta do floreio, do fraterno floreio, a gente se descaracteriza e as necessidades dos outros passam a ser a bola da vez e talvez a única bola da vez. Então, também tão envergonhados de estar agindo contra o interesse de mamãe ou contra o interesse de papai, que a coisa se tornava muito ansiosa, de forma que a gente não podia fazer nada para si mesma. Essa pessoa não podia fazer nada para ela mesma, né? Então, os floreadores, fraternos floreadores, que viram bajuladores, que viram flagelados, que dissimulam, que tentam eliciar você a colocar o que você quer, em vez de colocar o que eles precisam, suas necessidades e seus desejos, eles fazem mais uma pergunta, anotam para ver se põe o outro no palco, porque eles têm que se esconder dessa posição. Essa gente se beneficia muito de entender que o medo de ser atacado por lapsos são ingredientes que causam com que eles falhem em fazer bordas, boundaries, fronteiras e limites para que seus direitos e necessidades sejam atendidos. Entender essa dinâmica é necessário, mas não é suficiente como passo de recuperação se você fica um pouco cuidando dos outros e vai para essa resposta polarizada de floreios e flagelos e cuidar dos outros. Porque, como muitos de nós somos codependentes, a gente faz, aprende, enfrenta um pouco a história, daqui meia hora esqueceu tudo, está lá de novo fazendo a mesma coisa. Então, é bem importante dizer que entender isso é uma parte importante, mas para não esquecer imediatamente voltar, saber que a gente precisa ficar assertivo, não agressivo nem bajulador, e ficar de uma forma apropriada nos nossos relacionamentos, você precisa ficar crescentemente alerta, sair do robô, do véu da inconsciência. Under the veil of consciousness, você ficar atento a situações em que você fica elicitando exageradamente a outra pessoa e, eventualmente, que você quase não consegue falar de si porque você fica realmente querendo cuidar muito dos outros. Então, com o tempo, você se liga de que a intenção é ficar mais atento a não entrar em flashbacks, a não ter medo do flashback, de sofrer um ataque, de ser ridicularizado, de ser atacado, de ser tratado como errado, como culpado, né? Então, isso te fazia dissociar e esquecer de tudo que você tinha planejado dizer. Você já não diz mais nada, porque entra naquele flashback. Então, respira que é grátis. Segura sua onda. Fica com você. 1, 2, 3, gente minha, vamos respirar. Respira que é grátis. Eu tô entrando, eu vou me colocar. O que eu quero, de repente, uma coisa acontece, já me dá aquele medo, eu já quero dar a bola pro outro, passar o microfone do outro, começar a fazer pergunta de quais são as necessidades do outro, porque assim eu me escondo, não prefiro falar nada sobre mim, porque você vai dizer que eu não prefiro, eu não aguento. Para com isso, calma. Cruza a perna pro outro lado, respira que é grátis, fica com você, né? E não dissocia, porque senão, isso é o sequestro da medula. A medula tem um programa lá.
Sequestrou no emocional, isso é flashback. Tá se sentindo pequeno apavorado? Segura esse dedão. Eu sou o rei ou rainha do meu estado, eu vou ficar comigo. Eu posso sentir meus sentimentos, eu posso atender as minhas necessidades. Não, eu não preciso pegar o microfone e começar a fazer entrevista do outro e colocar o outro na berlinda, na história, para não ser visto e ficar bajulando, porque eu posso sim existir, eu posso sim ter as minhas necessidades. Eu respiro, eu stick with yourself, hold on to yourself, segure sua onda aí. E aí você consegue não ser sequestrado na medula, que é você conhecer o cérebro, saber como é que isso aconteceu. Se na sua terapia você não está aprendendo como seu cérebro registrou os seus programas, peça para aprender, vá ler. Vem aqui, porque aí você sabe que tipo de exercício e movimento você tem que fazer para ir programando outra coisa, porque tudo isso tem a ver com a gente se sentir bem na própria pele, né? Quero cumprimentar vocês que continuam aqui, continuam chegando, e dizer que eu agradeço o fato de vocês existirem. Eu agradeço o fato de cada um de vocês existir. É muito importante que você exista, é muito importante que você faça esse caminho corajoso, e é assim, é desse jeito, né? Então, o medo trava porque, Tobias, porque é um sequestro da medula. Isso é flashback. A gente tem esse registro, esse programinha eficiente, ele só está querendo salvar a nossa vida. Por isso é que a gente respira, não fica como um robô, a gente não tem mais 3 anos de idade, a gente não tem mais 5 anos de idade para sofrer uma crítica ou um ataque e se entregar a isso se sentindo não suficiente. A gente conversa com a nossa criança, a gente conversa com a gente mesmo, porque a gente já é grande, a gente cresceu, lembra? E aí a gente consegue essa coisa legal de não deixar o desespero de ser atacado tomar conta e a gente voltar para uma resposta polarizada de bajulação, se esconder e que, de certa forma, vira uma grande manipulação, né? Esses 4 mecanismos de defesa viram manipulações dos outros e impedem a gente tomar contato com os nossos sentimentos e necessidades verdadeiros, né? Veja, essa dinâmica não é suficiente, porque a gente volta, esquece tudo e fica com medo, tem o sequestro da medula, fica no flashback. Então, tudo que eu podia pensar ou fazer, quando a amígdala me sequestra, sai de linha. O meu lado esquerdo do cérebro para de funcionar, é só o lado direito do emocional que entra. Então, ele diz aqui que não foi até quando uma terapeuta dele mandou ele escrever na mão, quando ele ia ter uma certa conversa, uma situação, falou, você vai escrever na palma da sua mão as palavras-chave que você quer dizer nessa conversa para essa pessoa, que realmente é a sua agenda, que realmente são as suas necessidades, que é o que você sente, que você acredita, e você não vai se deixar intimidar, porque as pessoas que nos intimidam fazem a gente pisar em ovos. Se teve papai e mamãe narcisista ou jogos egoístas, a pessoa fala, não, você pode ficar à vontade para falar seus sentimentos, mas te castiga, te interrompe, te dá tratamento de silêncio, deixa de falar com você adequadamente, ora, pois... Eu quero evitar esse sentimento, né? Então eu preciso treinar minha assertividade para não entrar nesse jogo, porque isso é uma aprendizagem, mas eu ponho limite nessas pessoas que fazem assim. Eu negocio com elas, eu ensino, se elas forem normais e dispostas a aprender, a gente aprende a se tratar bem e de verdade dar vazão para os sentimentos do outro e não sabotar ou deixar se a coisa incomodar, você interrompe a conversa ou você critica a pessoa, isso não está certo. E eventualmente, se forem pessoas que realmente são tão desreguladas, a gente tem que se afastar. Mas ele escreveu na palma da mão. Pronto. Pronto, pessoal. Então, até escrever na palma da mão a situação e olhar as palavras, parece que esse olhar as palavras lidas trouxe assim, uma espécie de botão de ligar o cérebro esquerdo de novo e voltar a raciocinar, né? Então, aquelas palavras trouxeram esse lado esquerdo do cérebro online para que, gradualmente, ele se tornasse, ou essa pessoa também do atendimento, se tornasse melhor e melhor em se segurar na ponta de cá na história do deixa eu conhecer você e poder se colocar também de uma maneira mais equilibrada, né? A realização de que, se tocar de que, bom, não é estranho que você tem um narcisista após o outro, pessoas egoístas no relacionamento, quando você deixa essa coisa de... esse mecanismo de defesa de ficar preferindo atender o consertador, o doador. Os narcisistas adoram isso, você faz tudo que eles querem e é um monólogo narcisista em que
você vira um espelho ou um tapete, né? E isso não é desejado. Então, para se livrar dessa codependência, os sobreviventes precisam entender e aprender a estar presentes para os gatilhos de medo, de autoabdicação que o floreio e o flagelo, a resposta de floreio, flagelo e bajulação trazem. Então, ao enfrentar esse medo, eles têm que tentar praticar um repertório expandido de respostas mais funcionais para o medo. Então, aí você tem um gerenciamento de flashbacks. Agora o desafio para vocês, meus lindos, meus amados. Se a resposta, vamos raciocinar juntos aqui que eu quero ver, depois a gente continua essa conversa, se a resposta fera, ferir, é um medo do abandono. E quando a pessoa toma contato com essas circunstâncias hostis ou muito horríveis da infância em que esse sentimento de abandono esteve lá, este sentimento de abandono ela transforma em raiva e nojo e numa agressividade sarcástica. Se a segunda resposta, que é o fawn, que é florear e bajular e flagelar-se, vem de ter sido atacado, criticado, chamado de egoísta, desmoralizado desse jeito com um ataque, né? Talvez uma forma crítica. E esses dois caras têm que aprender. O do fight tem que aprender a chorar a sua dor e se colocar no lugar do outro com alguma empatia. O do fawn, da fera tem que aprender isso. O do flagelo e do fraterno, né, e do florear tem que aprender a ficar consigo e enfrentar o seu medo de uma maneira construtiva, sem ser mergindo no outro e fingindo que não existe, sempre pondo o outro, se deixando colocar, né? Mas a base dele é o ataque que ele sofreu. Qual vocês acham que é a base para o próximo tipo, que é o freeze? Ferrou, congelou. O tipo freeze compõe dos 4 tipos de defesa essa coisa de não conseguir fazer nada, de congelar, de paralisar. Que situações? Se o medo do abandono faz os tipos fera, ferir. Pronto. Então, o tipo que congela e o tipo que voa e dissocia, tem elementos que eu queria que vocês pensassem um pouco. Se a fera responde ao abandono, se o fraterno floreador flagelado responde aos ataques, o que acontece com o freeze, que dissocia da realidade, que é pobre de interação, que fica completamente paradão? Que coisa que gerou esse ópio, esse congelar, que fez com que eles tivessem períodos de contentamento curtíssimos no seu profundo isolamento, né? O que faz esse congelamento absoluto? Que tipo de experiência na infância pode ter levado a isso? E a mesma coisa com o tipo flight. Quando a pessoa dissocia, sai voando, vai para o outro lado do mundo, não toma contato, o que pode ter acontecido? Eu vou ler vocês um pouquinho. Cumprimentando-os amorosamente, eu que sou Cláudia Ricken, esse vídeo fica aqui. Salve, gente minha! Tudo bem aí? Patrícia Moreno, Patrícia Henriquem, amada, preciosa, gratidão. Até também, preciosa, graças. Rosemary Rezende, isso acontece comigo. O medo do abandono faz com que a pessoa me agrida verbalmente e psicológica também. Já abordei um dos ataques, mas a pessoa não entende assim. Acha que eu estou louca de pensar isso. Mas aí, Rose, eu acho que a gente está falando de uma relação com o narcisista. E aí, como eu disse no comecinho, não sei se você estava aqui, o narcisista, o sociopata, o psicopata, não tem essa possibilidade de melhoria. A comunidade concorda, a comunidade internacional, que se torna muito difícil para essa gente melhorar de qualquer maneira, né? Porque eles não estão mais num nível de normalidade, eles são doentes, né? Se a gente está falando num mecanismo de defesa, de trauma pós-complexo, dessa agressividade, desse ataque, aí sim a gente tem esse elemento.
Tobias diz medo, válvula de escape, né? Medo, válvula de escape. Automatismo disse lá atrás também. Vocês conhecem e convivem. A gente lida com um monte de maluco, né, gente minha? E a gente também tem as nossas próprias coisas. Carolina Sena, personagem Rio de Janeiro, muita alegria ter você aqui. Marcelo Henrique Lima, um grande abraço. Boys and Girls, gente minha, que alegria que vocês existem. A agressão física traz algumas respostas de defesa, alguns de nós apanhou. Até quando saiu essa legislação, é uma discussão boa, né? Não é da conta do Estado você dar uma palmada na bunda do seu filho, isso é uma questão da sua família. Porém, se não me engano, o Caligari escreveu na Folha ou no Estadão, esses artigos foram ventilados, do quanto pessoas que apanharam nas infâncias acabam escolhendo relações de abuso ou mesmo de menos-valia, ou confusas, ou até mesmo de agressão física. Então, que tem um elemento social importante. Eu continuo com a discussão aberta ou não resolvida a respeito do que é que o Estado tem que resolver, né, da nossa vida. Mas, de fato, quando a gente toma contato, então eu volto para os meus dedinhos lá, segura esse dedão. Eu sou o rei ou a rainha do meu estado interior e eu percebo se estou sentindo a ansiedade, se estou entrando num estado de falta de recurso ou se começo a ter pensamentos que sabotam o meu desenvolvimento. E muito importante, gente minha, como eu penso e eu dar vazão. Não basta pensar, porque daqui a 5 minutos eu posso ter esquecido, eu tenho que sentir e ter ação. Auto-amor, todo amor, pede ação em cima desse pensamento. Penso positivo, penso positivo, penso positivo. Não é só isso, mas tem que pensar positivo. O accountability, que é prestar conta de como você sente, de como você pensa, é muito importante. Porque somos nós que escolhemos o pensamento, a abundância da vida, do dinheiro, da riqueza, da oportunidade, das pessoas com quem a gente se relaciona, dos sonhos e das oportunidades que a gente tem na vida e que a gente tem de ir para a real viver essas coisas. Então eu preciso segurar esse dedão e dizer, eu sou o rei ou a rainha do meu estado, eu escolho o que pensar. Sempre tem escolha, lembra disso? Você pode escolher pensar na solução, você pode escolher pensar no problema. Você pode escolher o amor, você pode escolher a dor. Você pode escolher a oportunidade, você pode escolher a falta. Você pode escolher... Você pode escolher. Então, esse accountability, eu sou o rei ou rainha do meu estado. E se eu começo a me sentir muito ansioso ou pequeno, eu não vou dar conta, isso é flashback. Reduz os flashbacks emocionais. O hijack, o sequestro da amígdala, que fica no centro do meu cérebro, que tem os registros e que sequestra o meu estado emocional, são não só desnecessários, como são perdulários, arriscadores e acontecem, porque é um processo de como o cérebro funciona. Eu tenho que salvar a minha vida, eu não posso ficar numa situação de risco e tamanho impotência de novo, tamanho perigo, tamanho medo, tamanho abuso. Então, se eu tenho consciência, eu saio do véu da consciência, eu sou o rei ou rainha do meu estado, se é flashback, eu tenho tamanho, eu tenho aliados, eu tenho amigos, eu tenho conhecimento, eu posso sim pensar positivo, eu posso imaginar essa coisa indo bem para frente. Vocês estão ouvindo, gente, essa trilha autoral? Maravilhosa. Ei, Leia. Então, eu sou o rei ou rainha do meu estado. É preciso se olhar. Porque eu preciso reconhecer. Segundo, crítico interno. Aponta para o Gollum, para o crítico interno. Richard Grennan, Spartan Life Coach. If you speak English, go after him. É um bom curso também. Boas coisas a gente tem. Gollum. Aponta para esse filhote cruz credo, para essa voz interna que diminui seus feitos, ou que com aquele programa de que você teve a lavagem cerebral, de que você não é suficiente, de que você não vai dar conta, de que não é para você, de que tudo está, imagina ainda com a crise, aponta o crítico interno e diz, fala outra coisa, muda o disco. Acho que não. Assiste Rock Balboa, sabe? Hoje eu falei para uma cliente minha, imagina, situação tão incrível, né? Uma gente que faz projetos impressionantes, fora do Brasil,
E às vezes tem um troço difícil, mas se você não tiver o frame de pensamento que te dá motivação para pelo menos acreditar que tá uma zona, que você tem que fazer muitas mudanças. Você tem que ter o olho na luz e o olho naquilo que funciona e falar pro crítico interno, ficar aqui, por que você está falando isso? Por que você está falando que vai dar tudo errado? Quem te disse? Ele também ele é parte do seu programa. Já canso de dizer, mas você tem que fazer. Eu sou o rei ou rainha. Cala o crítico interno, diga não. Diga não. Diga não para certas circunstâncias que você tem o direito de negar, você tem o direito de não se submeter a certas coisas, você tem o direito a não deixar se invadir e fazer as suas bordas, né? Alguns de nós foram submetidos a tantos problemas durante o nosso crescimento que a gente realmente ficou sem borda. Mas a gente pode respirar que é grátis e ir fazendo isso. Quarto dedo, ser o seu melhor amigo. Como você é com amigos que você ama muito, Tobias Barney pergunta como eu faço com essa menos-valia. Olha, outro dia, com o mínimo sinal de um problema, se posso te ajudar, se precisa de alguma coisa, fala isso para tua criança interna. Fala isso para você, fala isso para o seu amigo interno. Posso te ajudar se precisa de alguma coisa? Né? O carrasco interno não, isso você aponta ele, manda ele ir trabalhar em outro lugar. Você bota ele a serviço de arar a terra pesada lá do jardim do fundo, não atrapalhar a sua vida, né? Então, o seu amigo interno, você usa. E o quinto sinta seus sentimentos. Lembra, a gente anestesia, a gente pode brigar, a gente pode voar, a gente pode se anestesiar, a gente pode ficar flagelado, se ocupando dos outros e não sentir os nossos sentimentos. Então, eu tenho que sentir os meus sentimentos. E se você é um tipo fera, ou tem que se recuperar dessa coisa, você chora um pouco, mas não se preocupe, você para, porque você chora pela razão certa. E você se recupera e aprende novas mecânicas e novos scripts, não é? De verdadeiramente respeitar os seus sentimentos, né? E atender às suas necessidades. Então, os flashbacks emocionais, as dificuldades que a gente tem de nos atender, elas vão diminuindo e vai aumentando sua confiança. E isso é muito importante, porque quando aumenta a minha confiança, eu fico mais bacana na minha energia, eu consigo uma conexão melhor com os outros, eu consigo um rapport, eu consigo verdadeiramente exercer os meus direitos e atender às minhas necessidades, ser assertiva, não agressiva. Mas também deixar que o outro se aproxime, porque às vezes o outro quer se aproximar. Voltei, gente, hoje tá o bicho, não sei se é o Facebook, se é a internet. Então, aí, se tem, arruma confusão no trabalho, começa a pensar que tudo vai dar errado. E por quê? Porque tua casa caiu, quando estava dando certo, papai e mamãe, caiu a casa, aconteceu não sei o quê. Esse é programa. Medula sequestrada, medula do centro do cérebro da gente que tem aquele registro, caiu a casa. Então começa a dar certo, você entra em pânico, arruma uma briga, arruma uma confusão. Se afasta a pessoa que você gosta, que você gostaria, precisaria tanto desse abraço, bota pra correr. Imagina que vai dar tudo errado. Não é possível, calma, respira que é grátis, 1, 2, 3. Você precisa disso, aceita as suas necessidades e põe limite. Quando a gente está no floreio, quando a gente está até nessa dissimulação de se esconder, de ficar ali fazendo né? Você precisa de alguma coisa? Não, tá tudo bem, estou aqui só para servi-lo. A gente se invade, se agride, não diz não, que esse dedo aqui para dizer não, então segura ele aí, tá, gente? Para ficar educadinho, eu tenho que segurar ele assim, né? Mas é que eu tô com o celular na mão. Então você diga não com esse dedo aqui, esse aqui, né, para fazer o dedo feio, esse do meio, tá? É o do dedo não. Porque eu tô te ensinando a cuidar de você e a lembrar como cuida de você. Eu sou rei ou rainha do meu estado, eu aponto pro crítico interno, eu digo não quando eu preciso. Eu tenho um bom relacionamento, casado do meu eu, e eu sinto os meus sentimentos, que é o dedinho de todo mundo. Que legal, né? Então, quando você faz isso, você atende suas necessidades, seus desejos. E às vezes isso vai, você chegar para uma pessoa e dizer, olha, eu preciso que você faça isso aqui. Tem uma resistência no trabalho, a pessoa não toma providência, você fez uma solicitação, você não tem que ter medo, né, de colocar... Meu cavaleiro celta, beijo, amado. Vocês estão ouvindo, gente? Estão ouvindo? Música celta. Obrigado, amor, Ed Crink.
Então, ao exercer os meus direitos e atender as minhas necessidades e permitir que isso aconteça, eu vou pôr limites, eu vou renegociar, se eu sou do floreio, do rapport exagerado, do ficar cuidando do outro, eu vou pôr um limite, eu vou brigar pela coisa, eu não vou me esconder. E se eu sou da briga e do sarcasmo e de ficar sempre destruindo todas as relações íntimas pelo medo que eu tenho, pela raiva do abandono que eu sofri, eu vou, ao contrário, aprender a ter consideração, aprender a permitir o meu sentimento, chorar. Esta raiva precisa ser dissolvida em lágrimas para parar de ser sarcástico. É dor que faz essa violência, essa agressividade. Então eu vou aprender justamente a me colocar no lugar do outro, sentir meus sentimentos, porque eu preciso tanto desse abraço. Então é expandir o nosso script para o nosso relacional, porque é auto-amor, todo amor, né? Auto-amor, todo amor. Gente minha, não sei há quanto tempo nós estamos falando aqui, essa internet hoje não está nem dando informação direito, eu espero que vocês estejam comigo e que a gente consiga, tadá, pelo menos se despedir. Na semana que vem eu falo dos 2 Fs, do flutuar e do congelar, do freeze e do flutuar, que é o flight, para a gente continuar vendo que os nossos jogos de defesa nos impedem de chegar no amor e de ter o auto-amor numa relação interna conosco mesmos. E assumir as nossas necessidades e os nossos desejos precisa que a gente reconheça que a gente foi submetido a uns jogos e ficou... Você quer viver, você não quer sobreviver. Mas se você não sobreviver, você não chegará nem a viver. Então, desculpe, mecanismo de defesa te ajudou a sobreviver primeiro. Porque se não sobreviver, morre antes de viver. Então você sobreviveu e você fez alguns mecanismos de defesa para conseguir sobreviver. Agora, a gente quer viver. Ó. Então vamos dosar, soltar isso, ser assertivos, não agressivos e assumir as nossas necessidades para o amor verdadeiro, para a prosperidade de fato, né? Para nos pequenos passos que a gente precisa e quer e gostaria, a gente ter um sentimento de abundância, de dar certo, das coisas funcionarem, tá? Eu estou no e-mail elaclau@hotmail.com, que para efeito do auto-amor está aqui. Eu estou recebendo algumas histórias, eu gostaria de saber as histórias de vocês, que vocês viveram, podem me contar essas histórias, elas servem para a gente ilustrar, adoro esses coraçõezinhos que vocês mandam aí, para a gente... falar com os casos de vida, casos pensados, né? Kisses Fernando Quarteiro, gratidão, Adriana Gibim, gratidão a Rosemary Rezende, obrigado, estamos a 1h05, mas isso aqui travou mais que o Homem da Cobra, né? Um beijo grande para vocês, hoje é quarta-feira de Auto Amor e a semana inteira e todo dia, 24/7, Auto Amor, todo amor. Muito obrigada por você existir, muito obrigada por você estar comigo, muito obrigada por você cuidar de você, das suas bordas, da sua energia, porque nós somos todos um. Quando você melhora aí, eu melhoro aqui e vice-versa. Me escreve lá, até quarta-feira. Beijo, gente minha!